Boa noite, irmãos. Abram suas Bíblias, dois textos principais essa noite. Liguem suas Bíblias, abram suas Bíblias. Nós vamos dar continuidade à série sobre o tabernáculo de Deus, e hoje nós chegamos num capítulo muito presente. É exatamente nesse tempo que vivemos, no tempo da revelação bíblica, a progressão da revelação do tabernáculo de Deus, onde se encontramos exatamente hoje como a igreja. Então, por hoje, provavelmente por mais uma pregação, eu falo exatamente sobre isso. É interessante que a gente entenda ou participe das duas, porque elas, na verdade, são uma só. Por causa de tempo, obviamente, a gente vai dividir. Eu queria ler com vocês um texto muito desconhecido de todos, mas que é tão profundo e tão revelador sobre esse sentido, sobre a igreja como o templo de Deus ou o tabernáculo de Deus. O texto é 1 Coríntios 3,16 e o segundo texto, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Vamos fazer a leitura desses dois textos, depois uma breve revisão sobre o que a gente falou a respeito de Cristo ser o tabernáculo de Deus, depois uma introdução e aí a primeira parte dessa mensagem. Então eu vou dividir exatamente essa noite nisso, que Deus nos dê graça para que a gente possa, no tempo que temos, falar dessas verdades. Diz assim, 1 Coríntios 3,16: Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vou repetir, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? A segunda leitura, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vou repetir. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Fazendo uma breve revisão para que a gente possa conectar a revelação, a progressão da história do tabernáculo de Deus. A gente se lembra que nas últimas duas ministrações a gente falou sobre o tabernáculo de Deus em Cristo. A partir de João capítulo 1, versículo 14, onde diz que aquele que é a palavra se tornou carne, ou encarnou, e tabernaculou, ou habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e verdade. Esse foi o texto que a gente trabalhou por duas partes. E nele a gente falou sobre a beleza singular de Cristo, que repousava atrás do véu da sua humilhação. Que por inúmeras vezes, e principalmente o que o João está se referindo nesse texto aqui, mesmo Cristo estando confinado, mesmo Deus estando dentro de uma carne, dentro do corpo de Cristo encarnado, por muitas vezes a sua glória divina brilhou por trás do véu da sua humilhação, como se fosse um vaso que não pudesse conter em determinados momentos a glória que repousava. E a gente falou sobre um evento no Monte da Transfiguração, Mateus 17, exatamente onde os discípulos que estavam lá viram a glória de Cristo, onde ele revelou a beleza que ele tinha antes com o Pai, que ele sempre teve. E eles viram isso, porque exatamente Cristo estava andando na terra como o tabernáculo. E a gente também viu que o sentimento que teve em Cristo, a qual Paulo vai falar lá em Filipenses 2, o sentimento que deveria ser imitado foi exatamente o sentimento de quê? De servo. Ou seja, nesse seu caminho de ser Deus,
de viver com Deus na sua eternidade, de ter toda a glória, quando Ele encarna, Ele não deixa de ter a sua divindade e de ter a sua beleza inata. Mas o que acontece é que Ele toma a forma de servo, a semelhança de homem. Então a gente falou um pouco sobre isso. E o quanto que isso está relacionado com a beleza que Cristo teria, se não fosse por causa da encarnação, Ele não a teria. Então, o fato dele ter encarnado, e a gente falou isso também, não foi algo como uma consequência ou como uma necessidade por causa somente do pecado, mas foi o meio pelo qual Deus tinha escolhido na eternidade glorificar o Filho, ao qual Paulo vai chamar em 1 Coríntios 2 de o Evangelho da glória de Cristo, no capítulo 4. O Evangelho da glória de Cristo, ou seja, a beleza da face de Deus em Cristo, quando ele se refere ao Evangelho, ou seja, todas as etapas que Cristo viveu, da sua humilhação, da sua morte expiatória, da sua ressurreição, da sua glorificação, tudo isso chamado de Evangelho, tudo isso tem o intuito de dar a beleza eterna que Deus quis que Cristo tivesse quando resolveu glorificá-lo. Ou seja, a encarnação é parte disso. A encarnação nunca foi uma consequência necessária por causa da queda, ela foi algo planejado eternamente para que Deus se tornasse mais íntimo do ser humano. Falamos também que, como Hebreus vai dizer, através do sacrifício de Cristo, a nossa santidade ela foi comprada. Falamos isso. O autor de Hebreus vai falar que Cristo, fazendo a vontade do Pai, ou seja, não negando o fato de que estava destinado para Ele a cruz, nós fomos, através do seu sangue, santificados. E o que eu falei aqui foi que a nossa santidade necessária para permanecer diante de Deus, ela foi planejada para ser alcançada através de Cristo, desde antes da criação do mundo. Isso confere com o que está escrito em Efésios, que nós fomos determinados por Deus para permanecer diante dele em amor. Quando Deus planejou para que a gente fosse criado e estivesse diante dele, Ele não fez isso esperando que nós alcançássemos essa condição perfeita que Ele exige por nossas próprias obras. Ele proveu um caminho melhor para isso, exatamente o sangue de Cristo, para que todos nós, quando se apresentar de Ele para o resto da vida, para toda a nossa eternidade, nós estejamos diante de um sangue que imutavelmente, incansavelmente vai falar muito mais alto do que qualquer obra, esforço e mérito que pudéssemos comprar, que pudéssemos tentar. Isso foi obra dele. Falamos sobre isso também. Também falamos que nesse relacionamento, nesse intuito de Deus encarnar em Cristo, as nossas mais profundas necessidades foram supridas. Como vai dizer também em Hebreus, nós temos agora um sumo sacerdote que em tudo como nós foi tentado, mas não teve pecado, e que, como nós, conhece todas as nossas fraquezas. Isso não teria sido obtido de uma forma prática, de uma forma relacional, se não tivesse encarnação. Ou seja, Ele assumiu a nossa forma, não somente para que resolvesse um problema jurídico e legal da lei, mas Ele assumiu para que também, por toda a eternidade, nós pudéssemos se relacionar com ossos dos nossos ossos, carne da nossa carne. Isso é magnífico. Por isso que Paulo, quando enxerga isso, ele vai falar que isso é um mistério. Quando ele começa a usar a respeito de Cristo a igreja para falar sobre o casamento e sobre os deveres do homem amar sua esposa, ele vai falar, isso é um mistério. Mas eu não estou falando mistério a respeito de vocês, eu estou falando mistério a respeito de Cristo a igreja, porque isso veio antes. Casamento não é uma metáfora ao qual Deus achou legal aplicar Cristo à igreja, ao contrário. O casamento ele existe, a união, o Gênesis existe, porque Deus quis criar todo um pano de fundo histórico e milenar a respeito de algo que apontasse para aquilo que Ele determinou na eternidade, como seria a relação íntima dele com o seu povo. Somente isso. Não é um propósito pequeno. E Deus facilitou tudo isso para nós encarnando. E aí, por fim, nós falamos de algumas razões por qual a encarnação tratou de dar ou de conferir a Cristo uma beleza singular, planejada antes da criação do mundo, para que ela fosse cantada e adorada eternamente. A gente falou algumas a partir do texto de Apocalipse 5, sobre a questão de que em Cristo, dependendo da perspectiva que você olhar para Ele, e você vai fazer isso durante toda a eternidade,
Você vai olhar para Cristo, dependendo do ângulo que você vê, você sempre vai enxergar uma soma de excelências que nenhum outro ser criado, nenhum outro ser angelical teria, porque nele está a soma de todas as excelências, tanto de Deus, tanto plenamente daquilo que o homem, o ser humano, poderia desenvolver. Nele você enxerga a figura de um leão, a realeza, nele você enxerga a figura de um cordeiro, a mansidão, a supremacia dessas duas coisas caminhando juntos sem pecado na terra. Isso vai ser visto com todos os ângulos afora na eternidade. É isso que os anjos viram um leão, é isso que o João viu um cordeiro, era a mesma pessoa. Nele, todas essas excelências, infinita graça e justiça. Ou seja, aquele que foi constituído juiz de vivos e mortos, aquele que, conforme Salmos, odeia o pecado, é o mesmo que ao cruzar, como eu disse, o caminho da solitária, indo para a cruz, cruza por um pecador e promove liberdade para ele. O mesmo juiz de vivos e mortos, o mesmo que não tolera nenhum tipo de pecado, também é aquele que com graça libertou pecadores. Isso é uma glória que só pode ficar junta numa pessoa: Cristo, Deus homem. E esse homem, então, Deus homem, foi constituído o foco central da adoração para todo sempre. Foi essa uma dessas conclusões que a gente teve. Ele se tornou a principal beleza e majestade no que diz respeito ao verdadeiro templo. Por toda a eternidade, tudo que se refere a templo e adoração sempre vai ter Jesus como objeto e como assunto. Se você olhar para o que está acontecendo em Apocalipse, você vai ver exatamente isso. Alguma excelência dele está em questão, algo a respeito da sua pessoa está sendo cantado, porque ele se tornou o assunto principal, através da sua encarnação, através da sua obra, de tudo aquilo que você vai ter motivo para cantar a eternidade. E você vai ter, ou você não estará lá. Porque não existirá a eternidade diante do Cordeiro sem honras e glórias devido ao seu nome. Salmos diz isso, todos nós aqui temos algo devendo a Ele. Salmos diz: tributai ao Senhor glória e força. Tributar significa o quê? O que é tributo? Todos nós somos devedores de tributar a Ele não somente qualquer coisa, mas a glória que é devida a seu nome. A força que temos. E tudo isso vai ser, isso é o maior mistério, a maior grandiosidade, porque nós vamos ter exatamente energia e corpos glorificados para entregar a Ele totalmente a adoração que é devida sem que nos canse. Então assim a gente fechou exatamente o assunto de o tabernáculo de Deus em Cristo. E aí nós damos um novo passo para falar da revelação progressiva do tabernáculo de Deus. Antes disso eu quero lembrar algumas afirmações que eu fiz, porque elas foram as conclusões de tudo aquilo que a gente está tratando. Se a gente não conseguir conectar todas as mensagens com as afirmações que eu fiz lá no início, quer dizer que a gente não entendeu e não compreendeu muito bem. A primeira afirmação que eu fiz é que Deus quer estar junto com o homem de forma mais relacional, física, completa e possível que possa existir. E a gente viu isso de algumas formas nas mensagens. A gente viu Deus dando o primeiro passo para restabelecer o contato, chamando Moisés, dando um modelo a ele, para que ele construísse, para que Deus estivesse perto. A gente viu Deus dando a Davi e a seu filho prescrições para estabelecer um templo para que ele mesmo estivesse junto com eles. A gente viu ele encarnando e se tornando mais íntimo da humanidade do que algum dia já foi. Uma outra afirmação que eu fiz foi: o tabernáculo é o ponto histórico e progressivo do contato entre o Deus transcendente e o Deus imanente. Outras palavras, ele aparece nas Escrituras, o tabernáculo, como sendo o local onde o santo, eterno e sublime irrompe em nossa presença, tornando a sua pessoa acessível, sentida e visível de uma forma mais concentrada. Aonde a gente viu isso? A gente viu isso na presença de Deus no tabernáculo de Moisés, na nuvem que peregrinou com eles. Nós vimos esta convergência da presença de Deus na dedicação do templo de Salomão, e até então a gente viu isso no corpo de Cristo. Também afirmei que esses locais eles se tornam mais apropriados para uma maior manifestação de Deus quando eles seguem exatamente o modelo celestial. Ou seja, ao mostrar interesse, Deus ao mostrar interesse de estar no meio do povo,
Ele mostrou como deveria ser construído e também deu a forma como deveria ser a adoração. Ele fez isso em Moisés, ele fez isso em Davi, e acreditem, ele faz isso na igreja. Quarta afirmação: neste local de encontro relacional e pessoal entre Deus e o homem criado, chamado tabernáculo, é o seio do nosso nascimento e o alvo da nossa vida. Se lembre que eu disse isso, em outras palavras, os santos, eles vão iniciar a eternidade no mesmo lugar onde a presença de Deus acompanhava Adão. Ou seja, sendo sacerdote diante de Deus de noite, com acesso e desfrute da presença total de Deus e de todas as recompensas e delícias que habitam na sua mão direita. Isso é a herança dos santos. O início da eternidade começa exatamente nessa sentença. E se a gente não tem exatamente isso como a nossa bem-aventurança, como a nossa esperança abençoada, nós precisamos rever os nossos ideais de fim de vida. É sério isso, porque isso foi escrito nas Escrituras exatamente para manter nós fiéis até o fim. O que vai nos manter perseverantes até o fim é exatamente tendo em vista a nossa esperança abençoada de redenção e da presença de Deus por todo sempre. E outra, é isso que vai nos manter longe da apostasia. Isso é uma advertência. Isso é o que vai nos manter longe da apostasia. A advertência do apóstolo é séria. No tempo do fim, o amor de quase todos, ou de muitos, vai se esfriar. Ele não está colocando isso como uma probabilidade, gente. Ele não está colocando, se vocês não fizerem algo, isso vai acontecer. Ele está profetizando e dizendo qual é a realidade do fim. E ele não está falando para, obviamente, o mundo, ele está falando para a igreja. Ele está falando para irmãos, ele está falando que o amor de muitos, ou de quase todos, vai se esfriar. A minha oração, e acredito que é de qualquer líder, é que esse muitos, se fosse possível, não por presunção, não fosse referente a vocês. Não fosse referente aos 30 que congregam com a gente. E eu acredito que eu oro para que seja o temor de cada líder. A última afirmação, o tabernáculo e toda a sua construção bíblica e revelação progressiva visa preparar pessoas para ministrar nele. Ou seja, esse local, o tabernáculo, a forma como Deus vem apresentando ele na história e construindo, não tem participação passiva de crente. Não existe participação passiva de pessoas que querem se chamar sacerdotes. Isso é incoerente. Por si só é um termo que é incoerente. E a gente vê isso, os mandatos criacionais dados a Adão, executados a partir da vida que ele tinha diante da face de Deus. O povo aprender a orbitar diante da presença do Deus Santo no tabernáculo de Moisés. Os cantores e músicos aprenderam a celebrar a misericórdia e ter incumbência de cantar os feitos do Senhor diante da sua presença no tabernáculo de Davi. Tudo isso envolvia uma participação ativa e servia como um método didático de Deus de preparar o povo. Mesmo que aquilo era uma sombra de algo que viria, eles estavam sendo preparados. Isso foi escrito para nós, para que a gente seja preparado. Então, hoje, e muito mais na próxima mensagem, eu vou falar exatamente do nosso serviço e do nosso trabalho. Eu tenho sido tocado nos últimos tempos que o tempo do descanso é pós-morte. O tempo de desfrutarmos isso está reservado. A gente só busca muitas vezes descansar porque a gente não acredita que o nosso descanso eterno vai acontecer. E por causa disso deixamos de se movimentar e trabalhar e operar exatamente para quê? Para sermos preparados, para sermos colocados em posições maiores futuramente, para sermos considerados dignos e fiéis de receber mais dele. Mais trabalho, mais responsabilidade. Sim, para a igreja foi reservado estar diante dele, diante de um descanso eterno. Sim, foi reservado no eterno, na eternidade. É sério isso. Podemos ter grandes momentos de desfrute da presença de Deus, claro que você vai ter. Você vai ter pastos para descansar, você vai ter momentos para relaxar, você vai ter, ele vai te promover isso. Mas muitas vezes vai ser diante de uma fogueira, diante de uma forca, diante de uma prisão. Entendeu? Você via exatamente pessoas fazendo isso, tendo esse descanso de Deus. Mas exatamente era no cenário geralmente inóspito. Isso é verdade, gente. Lê as Escrituras.
Então chegamos no momento da era presente, a Igreja Universal de Cristo. E a gente deu muita ênfase a Jesus e a plenitude divina nas duas mensagens anteriores. Mas para falar da igreja como templo de Deus, eu preciso falar e rever, olhar novamente para Jesus, mas agora também para aquele quem ele carregava. Porque eu confesso que para nós é muito complicado muitas vezes olhar para Cristo e tentar delinear onde ele estava agindo somente por ser Deus, ou onde ele estava agindo e fazendo o que fazia porque estava totalmente debaixo do governo do Espírito Santo. É quase, eu nem aconselho você tentar enxergar essa linha divisória. Mas o fato é que se a gente olhar desde o seu nascimento, o Espírito Santo atuou desde a sua concepção e permaneceu desde o seu batismo, cumprindo assim a profecia de Isaías 61, ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para libertar os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, curar, dar vista aos cegos. Ou seja, ele estava falando dele, como se comprova na leitura que ele faz na sinagoga, lá em Lucas 4, quando ele diz, isso se cumpre hoje. Ou seja, ele estava falando a respeito do Espírito Santo, ungindo ele para algo específico. Cristo, aquele que foi concebido pelo Espírito Santo, aquele que foi batizado, que veio o Espírito Santo e repousou e permaneceu durante toda a sua vida sobre ele. Ele nunca mais o afastou, o Espírito Santo. Ele nunca teve um motivo para que o Espírito Santo não achasse aquele corpo um local totalmente desejável. Ele nunca teve, por toda a sua vida. E esse foi o sinal que foi dado para João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 30. Deus disse para ele, João Batista, aquele que você vê permanecer, o Espírito Santo, este é o que batiza. Nós precisamos entender isso. Cristo se torna o mediador de todo o batismo com o Espírito Santo. Exatamente porque durante todo o tempo de sua carne, ele carregou ele, esteve com ele, unido. Por isso que ele vai dizer para os seus discípulos, eu vou enviar eles a vocês. Mas ele não fala isso sem ter partido de uma experiência total. Por isso que ele ensina, desde João 14 a João 17, exatamente tudo aquilo que o Espírito Santo fazia, porque fez nele. Porque foi o maior companheiro dele. Porque revelou o coração do Pai para ele, revelou aquelas que o Pai queria curar, revelou aquilo que o Pai estava dizendo durante o tempo todo. Eu sei que é difícil para nós entender que nível de necessidade Cristo precisava do Espírito Santo para se comunicar com o Pai. Eu sei, é complicado. A palavra permanecer, em João 1,33, tem o sentido de ficar, residir e habitar. O que significa que o Espírito Santo não esteve com Jesus apenas nos sinais, mas todas as etapas da sua vida parece ter sido guiada, efetuada, sustentada pelo Espírito Santo. A gente vê o Espírito Santo levando ele como uma oferta para sacrifício. Hebreus 9,14 diz, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. O que Hebreus está dizendo é que o Espírito Santo fez Jesus ir até a cruz e oferecer o seu corpo. Não só a cruz, mas foi o Espírito Santo que levanta ele do túmulo. 1 Pedro 3,18 diz, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Paulo também vai contribuir nesse assunto, quando ele vai falar sobre a garantia da nossa ressurreição. Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que Paulo está dizendo é, o mesmo Espírito que habitava em Cristo, quando ele estava dentro daquela rocha, tirou as suas vendas, retornou a sua carne, a decomposição que tinha a sua carne, e levantou ele de novo. Esse mesmo Espírito, a lógica de Paulo é o mesmo Espírito que estava nele, está dentro de vocês. Logo, vocês têm que ter fé e acreditar que ele vai fazer isso com vocês. Vai levantar vocês do fundo da terra, vai fazer o seu corpo novamente voltar, sair da decomposição, se levantar e ter novamente o corpo glorificado. Ou seja, Cristo foi levado ao madeiro pelo Espírito Santo, Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo, e não só isso, mas também a sua ascensão à destra do trono de Deus é relatado nas Escrituras como sendo pelo Espírito Santo. Efésios 1,20 diz, e esse poder do Espírito Santo, ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-se assentar à direita de Deus.
O Espírito Santo levou o corpo glorificado de Cristo até ele se assentar à destra de Deus. Ou seja, quando Cristo fala que vai enviar, ele está falando de uma pessoa, e não de um poder, de uma pessoa que esteve com ele todos os tempos, toda a sua vida, na morte, na doença, na cruz, no trono. Então por isso que quando ele vai falar em João 14,16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o para estar ali é o mesmo verbo que ele usa para dizer a respeito de permanecer sobre Cristo. Quando Jesus diz que ele permaneceria, ele estaria em nós para sempre, ele está usando a mesma forma de qual João Batista falou que viu o Espírito permanecer nele. Entenda isso, quando Jesus diz, é Jesus dizendo, você tem que acreditar nas palavras dele. Ele disse que o Espírito Santo estaria em você para sempre. O que significa isso? Vamos botar implicações para que você saia daqui bem mais avivado e tenha fé. Existem duas verdades nesse trecho. Primeiro, o Espírito Santo habitar no crente é resultado de um pedido do Filho a seu Pai. A dádiva do Espírito Santo é fruto da relação do Filho ao Pai, resultando de um pedido pessoal de Cristo a Deus. É como se ele dissesse, aquele Espírito que você colocou para estar comigo durante todo, eu peço que ele esteja com eles. Isso é a primeira parte que o versículo está dizendo. O segundo, a segunda verdade é que a habitação do Espírito Santo não é algo restrito a um tempo específico das nossas vidas. Não é algo simplesmente para essa era, mas para sempre teremos Deus habitando em nosso interior. Isso significa, literalmente, para estar com vocês sempre. Sabe o que significa? Significa quando você abandonar o seu cônjuge e morrer, ir para baixo da terra, esse Espírito Santo vai pegar sua alma e vai caminhar com você até levar a presença de Deus. E quando for o momento de Cristo retornar, esse mesmo Espírito que vai estar com você vai retornar junto, mandadinha, e vai colocar você dentro do novo corpo. E a eternidade afora, ele vai sempre morar no seu interior. Nunca mais você vai ser separado dele. Sabe também o que isso significa? Significa quando você está no teu secreto, no pior pecado que você esconde da vista de todos, ele também não te larga. Ou Cristo é mentiroso no pedido que ele fez. Ou o Espírito Santo já entrou e saiu de você inúmeras vezes e você vai ter que nascer de novo. Você vai ter que se converter de novo. Sabe? Vocês sabem que nós, a nossa fé, na nossa igreja, a gente não acredita nisso. Isso significa que o corpo do crente hoje é a habitação do Espírito Santo e o corpo glorificado será pela eternidade afora. Particularmente eu enxergo que é assim que Deus vai cumprir a profecia, que a terra vai se encher da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Porque glorificados, vivendo eternamente, desfrutando desses campos restaurados, vão carregar o mesmo Espírito Santo agora, não mais com o corpo com presença de pecado, mas livre disso, e eles vão caminhar e colocar seus pés em todo o vasto cosmos, carregando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, enquanto o Filho, Cristo, enquanto Deus estarão no seu lugar, no seu trono assentado. Para sempre significa a aliança que ele tem com esta moradia. Para sempre significa a palavra que ele jurou que ele tem de compromisso contigo. Ele fez essa promessa. Você pode descumprir ela inúmeras vezes, como a prática mostra. Como o caminho do arrependimento mostra você várias vezes chegando, exatamente fazendo as mesmas juras. Ele não precisa fazer novamente essa jura. Ele fez uma vez. Ele falou que habitaria em você para sempre. Você não é forte para mudar isso. E eu só falo isso, não estou sendo leviano, eu só falo isso com os nascidos de novo. Eu só falo isso com aquele que nasceu verdadeiramente da água do Espírito. Eu não estou falando isso para todos. Todos. Se você nasceu da água do Espírito, isso que eu estou falando é para você. Mas quando iniciou essa habitação do Espírito Santo no crente? A partir da chegada de Jesus no tabernáculo celeste. A sua glorificação, pós-sacrifício sacerdotal e cumprimento da sua promessa do envio do Espírito Santo lá em Atos 1:8.
Você lembra que João 16,7 ele diz: mas eu os lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E ele disse: se eu não for, se eu não ascender aos céus, eu não posso enviar o Espírito Santo para vocês. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que se até que a obra do seu sacrifício, da sua aceitação fosse aceita, Deus não olharia para o nós, não teria como olhar para o nosso corpo sem a imputação da justiça dele e achar em nós um espaço digno para que ele morasse. Tudo tinha a ver com ele, tudo tinha a ver com a obra dele. Nós, no nosso estado de pecado e depravação, nunca poderíamos ser um espaço habitável para que ele repousasse. Ele faz isso a partir do sacrifício de Cristo. Por isso que ele disse: se eu não for, se eu não me sentar, se eu não chegar diante dos portões celestiais e ser recebido com louvores por causa do meu sacrifício, da justiça que eu executei, vocês não podem recebê-lo. Mas se eu for, eu me assentar do lado da direita de Deus, eu for exaltado, receber um nome que é sobre todo nome, eu posso enviar o Espírito Santo para vocês, vocês podem receber. O corpo de vocês pode receber ele no mais íntimo do ser de vocês. Algumas razões por que era melhor que ele deixasse os discípulos e fosse levado aos céus. Primeiro, o corpo de Cristo não era onipresente. A carne de Cristo não era onipresente, irmãos. Como Deus ele é. Agora o seu corpo, ele está sentado à direita de Deus. Ele não poderia dar assistência que a missão dos discípulos exigia, ao qual eles teriam que ser espalhados pelo mundo, ele sozinho, em carne, ele não poderia dar essa assistência. Ele era a rocha, ele era o refúgio daqueles homens. Tanto que quando Cristo morre, muitos deles voltam à ativa, voltam a pescar. A gente não lê, não faz essa leitura, né? A gente não consegue fazer essa leitura que eles voltaram à pescaria porque eles desistiram. Eles voltaram atrás e voltaram, eles não estavam com fé. Eles levantaram a bandeira branca. A gente não lê isso, né? A gente acha que antes do Espírito Santo eles eram perfeitos. Eles tinham força, eles não eram traidores. Eles só foram mudados depois de Atos. Quando o Espírito desceu sobre eles, eles voltaram para ser crucificados de cabeça para baixo. Os mesmos que correram, que fugiram, que tremeram as pernas, foram renovados pelo Espírito Santo, porque se tornaram um templo de alguém que era corajoso quando eles não eram. Então o corpo de Cristo não era onipresente. A missão dos discípulos necessitaria uma presença tão divina e tão íntima, que a prisão e a solidão não o separassem dele, que a fogueira não encerrasse o seu relacionamento com ele, e nem qualquer outro sofrimento físico gerasse neles a ideia de que Deus estivesse distante. Por isso que eles precisavam do Espírito Santo. Essa era a realidade que eles iam enfrentar, essa é a realidade que os tempos do fim vai perseguir e vai chegar para cada um que se julga cristão. E por isso era necessário que eles tivessem o Espírito Santo. E um segundo bom motivo é que a relação com Cristo seria a relação devida a partir de uma nova natureza, que o Espírito Santo iniciaria na regeneração a partir do interior dos discípulos. A obra de Cristo precisaria chegar à sua glorificação para que a promessa da dádiva do Espírito Santo tomasse o lugar. A gente vê, e foi lido aqui hoje na abertura, a gente vê que o Evangelho de João, que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado até a glorificação. Isso está lá em João 7,39. No último dia da festa dos tabernáculos, quando Cristo chega e vai dar para eles uma mensagem, ele vai dizer: venham e bebam. Cumprindo exatamente a profecia de Isaías a respeito de venham e bebam de graça. A mesma mensagem que é dita no final do livro do Apocalipse. Venham e bebam. E aí ele vai dizer: porque do seu interior vão correr rios de água viva. E João registra, ele falava isso a respeito do Espírito Santo, que não tinha sido dado até que ele fosse glorificado. Por isso, o Espírito Santo só seria dado depois da sua glorificação. Ou seja, era importante que ele fosse elevado aos céus e deixasse seus discípulos. Ou seja, irmãos, a expiação da culpa, o perdão de pecados, não é apenas um requisito para fugir do inferno no futuro. Se torna um meio pelo qual nosso corpo pode se tornar casa definitiva do Espírito Santo. Não está relacionado com te livrar do inferno, está relacionado de fazer você uma casa para o Espírito Santo. Não está errado entender exatamente a obra de Cristo para isso, mas ela não é totalmente a verdade. O que ele fez, o que ele comprou foi o direito de você se tornar morada de Deus no seu íntimo por toda a eternidade. Isso é muito maior que uma troca de apenas
ir para o inferno. É uma troca muito abismal, totalmente diferente, totalmente superior. Fechando esse parênteses, a respeito de como como Cristo se relaciona com o Espírito Santo, para que a gente possa entender exatamente como Deus trata a igreja como templo do Espírito Santo, a gente precisa entender que nas Escrituras existem metáforas usadas tanto por Cristo quanto por discípulos, principalmente por Paulo, a respeito de como Deus enxerga a igreja, de como a igreja funciona. E essas metáforas geralmente são usadas, vocês vão se lembrar quando eu falar. Primeiro, o casamento, é a principal das metáforas. Edifício, corpo e plantação. Quando você vai ver os apóstolos falando a respeito da igreja, vocês vão ver, quando eles usam metáforas, eles estão falando exatamente de casamento, edifício, corpo e plantação. Eu quero falar exatamente nessas mensagens sobre edifício e corpo, particularmente. Ou seja, a relação da união de Deus com o fiel, muitas vezes referenciado através de um modelo de casamento. A gente já viu, Deus vai casar com a sua noiva, isso é usado em Ezequiel 16, ou então no Novo Testamento, como a noiva de Cristo e as bodas do casamento. Essa metáfora de Cristo e a noiva, de nós como noiva, geralmente é usada na intenção de enfatizar a intimidade e o relacionamento entre Deus e o homem. Ele tem um propósito quando ele usa a metáfora de casamento. É enfatizar a intimidade, é enfatizar o bem ao qual nós vamos usufruir. Mas existem outras metáforas. Principalmente a metáfora da construção ou do edifício. Quando essa metáfora é usada pelos discípulos, ela não é usada com ênfase no benefício final da intimidade, mas sim no desenvolvimento do povo de Deus para seu destino último. O que eu quero dizer com isso? Quando Paulo, principalmente Paulo, que articula essas metáforas, ele começa a falar sobre edifício e plantação, ele não está falando a respeito da nossa intimidade, do nosso desfrute, de todos os benefícios que Cristo dá. Ele está falando de serviço e preparação no tempo presente. Isso é uma dica que nós precisamos ter. Quando ele vai falar, o contexto vai sempre mostrar isso, que ele está falando sobre uma preparação de nós no tempo presente. E esse desenvolvimento se refere à área presente da igreja. Então, a parte que eu vou falar hoje, que eu já estou falando na verdade, vou me esticar mais um pouquinho, vai ser a separação do Espírito Santo para sermos templo. As outras duas partes vão ser a construção do edifício sobre o firme fundamento e edificados através do serviço. São três partes que eu julgo essencial para nós entendermos nossa realidade de igreja e por que estamos sendo igreja e o que almejamos sendo igreja para o futuro. Então a primeira hoje é separados pelo Espírito Santo para sermos templo. E na próxima mensagem, a construção do edifício sobre o firme fundamento Cristo e edificados através do serviço. A primeira afirmação que eu faço sobre esse ponto, separados pelo Espírito Santo para sermos templo, é o seguinte: cabe ao Espírito Santo a apropriação e separação do nosso corpo para sermos parte do corpo de Cristo, morada de Deus santa e exclusiva. Cabe ao Espírito Santo a apropriação e separação do nosso corpo para sermos parte do corpo de Cristo, morada de Deus santa e exclusiva. E este é o sentido da nossa santificação quando eu me refiro ao tabernáculo. Eu vou explicar por quê. Quando Cristo fala a respeito do Espírito Santo em João 14, ele vai dizer pela primeira vez no Evangelho de João que o Espírito Santo, ele vai chamar o Espírito Santo de Santo. Ele vai chamar o Espírito de Deus de Santo. Ele vai falar em João 14, 26, mas o Conselheiro, o Espírito Santo. É a primeira vez que Cristo referencia um adjetivo colocando o Espírito de Deus. E entenda que ele não colocou o Espírito justo, embora seja. Ele não colocou o Espírito de graça, embora seja. Ele não colocou o Espírito poderoso, embora seja. Mas Cristo, quando vai falar a respeito daquele que esteve sempre com ele, ele vai falar que o Espírito de Deus, pelo seu maior atributo, pelo seu atributo mais belo, o Espírito Santo. É como se Cristo estivesse dando, não vou dizer talvez uma proeminência, mas uma supremacia a respeito de um atributo, a respeito de como o Espírito Santo atuaria junto com o corpo, com a igreja. Ele fala o Espírito Santo.
Alguém orou aqui, acho que foi a Enéas hoje. Tenham reverência. Tudo que eu vou falar hoje está relacionado com essa palavra. Tenham cuidado. Porque as exortações que vamos falar aqui é exatamente o mesmo tom que o apóstolo teve quando ele falou nos dois versículos que a gente leu, 1 Coríntios 3 e 1 Coríntios 6, a respeito do Espírito Santo. Quando a gente fala em tabernáculo, a relação com a santificação ela é muito óbvia, peculiar e interessante. No Antigo Testamento, a santificação, toda a santificação ela era entendida e reconhecida a partir de um conceito de separação da impureza. Mas esse é o primeiro sentido que a gente, quando fala de santidade, né, a gente tem. É o que? Ser separado do pecado. Mas isso é um efeito do que o termo santificação no Antigo Testamento era. Porque antes de ser separado do pecado, ele só era separado do pecado, o termo santificar era, porque primeiro ele tinha um conceito mais basilar, que era exatamente o conceito de apropriação divina. Quando algo era santificado ou ungido no Antigo Testamento, isso que era ungido, ele era separado para ser exclusivo e próprio de um novo dono. Eu quero que você entenda isso, de uma vez por todas. Porque sempre quando você pensar em santificação, você tem que se lembrar disso primeiro. E aí sim, aquilo que era apropriado por Deus para ser usado por Ele, era por necessidade, separado. E tinha que ser puro. Entendam? Aquilo primeiro que era santificado era porque se tornava a apropriação dele. Ele pegava para ele. Por isso que quando ele pegou o povo de Israel e escolheu para ser o povo eleito, ele vai dizer: todos os povos são meus, mas eu escolho vocês para que vocês sejam nação santa. Ou seja, tudo era dele, mas ele pegou e se apropriou especialmente de um povo para transformar ele diferente. Ele trataria com esse povo diferente, ele agiria e cobraria esse povo diferente, para que esse povo fosse um modelo para todos da terra. Nós temos que ter o primeiro conceito esse. Ser separado da impureza seria o resultado de ser separado e apropriado para outro dono ou pessoa ou função específica. Assim acontecia com tudo que era ungido de óleo no tabernáculo. Eu não vou ler aqui porque a gente não tem tempo, mas se vocês quiserem anotar, Êxodo 30, versículos 22 a 33, vai falar sobre a criação do óleo da unção e de toda a função que ele tinha. Ele deveria ungir objetos do tabernáculo, ele deveria ungir os sacerdotes que operariam, ele deveria ungir o próprio tabernáculo da sua dedicação, ou seja, o que Deus fala é que tudo aquilo que fosse ungido não deveria ser tocado por nada impuro, e aquilo que tocasse nele seria santificado. O que ele estava querendo dizer é que aquilo que ele estava ungindo, colocando o óleo, que se vocês for olhar nas Escrituras é sempre o símbolo ou sinal do Espírito Santo no Novo Testamento, tudo aquilo que fosse colocado óleo era, naquele momento, separado e apropriado para Deus, para ser usado por Ele. Arão não teve nenhuma mudança interior naquele momento, ele não sofreu nenhuma metamorfose. Quando foi colocado o óleo na cabeça dele, aquele que brincava, que jogava, que era apenas uma pessoa de uma tribo normal, foi separado para nunca mais ser o mesmo. Teria responsabilidades diferentes, seria cobrado diferente, e inclusive teve seus filhos mortos quando ousou fazer diferente, no meio de um povo que fazia exatamente o que bem entendia, que reclamava, mas aqueles que foram separados quando pisaram na bola foram também cobrados diferente, porque eles estavam sobre uma cobertura, eles foram separados para ser apropriação próprios de Deus para uma função específica e diferente do resto. O que eu quero dizer com isso? Queremos ser igreja e temos perdido ao longo do tempo exatamente isso. Não estou falando aqui de não sermos culturais, não andarmos isso. Estou falando que quantos de nós, na verdade, dentro do nosso íntimo, somos totalmente separados, apropriados pelo Espírito Santo para ser totalmente de Deus. Queremos fluir em tudo aquilo que Ele nos dá, queremos usar de todos os benefícios que a aliança do Espírito Santo nos dá, mas a primeira coisa, a basilar, é que ser igreja, ser templo de Deus, ser edifício santo, é exatamente ter nossos corpos separados totalmente para Ele. E essa unção, ela tinha
ela era usada nos 3 papéis desempenhados por cada santo no Antigo Testamento. Se vocês forem olhar, reis eram ungidos, profetas eram ungidos e sacerdotes eram ungidos. Todos aqueles que vocês for ler no Antigo Testamento, que foram separados, até no Novo, que foram de alguma forma separados para que fossem usados por Deus, seja profeta, sacerdote ou rei, todos eles passavam exatamente por essa cerimônia de serem ungidos, com o símbolo que que eles estavam sendo separados para uma função específica. Para Paulo, o Espírito Santo não é meramente uma força impessoal, influência ou poder. O Espírito Santo não é outra coisa, senão o entendimento da promessa de Deus, estando para sempre conosco, no nosso interior, nos separando e se apropriando do nosso corpo para ser seu templo. Paulo era um mestre da lei. Paulo sabia exatamente o que significava ser separado, ser morada, ser templo. Ele não tinha um conceito grego diferente, metafísico, do que era o entendimento hebreu, do que significava ser um templo de Deus, quando ele vai usar dessa metáfora de edifício para falar sobre nós termos templo. Ele não está brincando, ele nunca usou o termo edifício ou sermos casa de Deus para brincadeira, para falar de benefício. Quando ele usava era para repreender. É óbvio que hoje a gente pega e canta e fala somos casa de Deus e nós usamos o benefício disso, mas quando ele usou essa figura, ele estava usando para resolver treta e mostrar exatamente onde a igreja deveria estar e como ela deveria fazer com o seu corpo. Quando Paulo vai falar a respeito de sermos templo de Deus, ele vai falar basicamente em 3 a 4 textos. Não são muitos quando ele vai falar de nós sermos santuário de Deus. Eu estou usando 2 aqui, na próxima pregação eu vou usar os outros, mas basicamente quando ele falava de sermos templo, ele usava ou uma expressão como coletivo, nós como igreja somos templo, ou ele falava em específico, na forma individual de sermos templo do Espírito Santo. Ele falou nesses 2 tons. Como coletivo, o primeiro texto que a gente leu, 1 Coríntios 3, 16 e 17, ele fala: vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí ele repreende, ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que vocês são é sagrado. O que ele está querendo dizer é que se vocês no momento que partiram para ser templos de Deus, vocês têm um compromisso de manter íntegro este local, porque este local é sagrado, é dele. O que ele está querendo dizer é que Deus vai ficar de alguma forma indignado. Ele usa aqui a expressão que Deus vai destruir aqueles que profanam o seu local sagrado. A gente não quer aplicar nesse sentido isso à igreja, né? Sendo que é exatamente o que a gente usa para falar que somos casa de Deus. A gente não lê o versículo logo depois, que é Deus falando que eu vou destruir aqueles que não deixarem o meu templo sagrado, que profanarem ele. O que Paulo está fazendo é pegar exatamente o conceito do Antigo Testamento, de como deveria se manter em ordem o tabernáculo de Deus. Ele não mudou a sua aplicação. Nesse texto, o uso da metáfora de edifício nesse discurso começa lá no verso 9 de 1 Coríntios 3, onde ele vai dizer: vocês são lavoura e edifício de Deus. Se lembra que eu falei sobre 2 metáforas, plantação e edifício? Ele vai dizer, ele está falando das 2 coisas aqui: vocês são lavoura e edifício de Deus. E depois ele vai começar a falar, vai chegar nesse texto que eu li. Se a gente for ler a narrativa, o que está dentro do contexto do capítulo 3, a gente vai ver o quê? Que Paulo, como sábio construtor, lançou o alicerce. Ele está falando de Cristo crucificado, verso 11. Na época dessa carta, quando ele escreve, existia uma estrutura sendo edificada com material incompatível com o alicerce. Ele vai chamar de madeira e palha, e dentro do contexto eram os falsos mestres que estavam ensinando outra coisa dentro da igreja. E ele vai dizer que essa outra coisa estava construindo sobre o alicerce que ele plantou um edifício de madeira e palha. Isso está lá nos versos 12. E ele vai dizer que se eles devem construir o edifício que eles deveriam construir o edifício com material doadouro, ele vai falar sobre ouro e prata, exatamente pedras que foram usadas na construção do templo de Salomão. Ele está fazendo exatamente uma jogada do material utilizado no templo com aquilo que estava sendo utilizado para edificar a igreja naquele momento. Ele está falando de doutrina e falso ensino. Mas nota que ele pega exatamente isso, que era o contexto, o problema da igreja local, e ele fala que aquilo estava construindo com material errado o que deveria ser a casa de Deus. No outro texto, usado também no sentido coletivo, abra lá em 2 Coríntios 6, 16.
2 Coríntios 6,16. 2 Coríntios 6,16 em diante diz assim: que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Versículo 18. Eu lhes serei por pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, escute, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Se a gente fizer o mesmo exercício e olhar para o contexto de 2 Coríntios 6, nós vamos ver que o assunto aqui é o crente se colocar em um jugo desigual com descrentes, ou mostrar que não pode existir participação e comunhão entre justiça e trevas. É isso que ele está falando. Ele está pegando e aplicando novamente o ensino, ou o que seria o tabernáculo, o templo de Deus, e ele está trazendo para a igreja, falando que a associação há entre trevas e a luz. Paulo está claramente chamando o povo à santidade devido a serem um tabernáculo de Deus. No verso 6, aquilo que a gente leu, algo bem frequente em Paulo ocorre. Em sua aplicação e exortação à igreja, ele cita parte de uma profecia relacionada ao reino messiânico contida em Ezequiel 37. Ezequiel 37 é uma profecia a respeito do reinado de Cristo, de quando Cristo retornasse para a terra. Lá em Ezequiel 37, no verso 27, vai dizer assim: minha morada estará entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo pega exatamente uma parte da profecia messiânica a respeito de Cristo estar retornando na terra, restaurando a terra ao povo de Israel, sendo o pastor deles, congregando todos na mesma terra. Ou seja, a profecia de Ezequiel 37 diz isso, e ele pega esse verso, que é o cumprimento. Quem leu Ezequiel há pouco tempo vai ver que é o que mais aparece em Ezequiel: eu serei o Deus, vocês serão o meu povo, eu habitarei no meio de vocês. Isso é a rima que tem durante todo o livro de Ezequiel. E ele pega exatamente isso e transporta para o tempo presente. E o que eu fico pensando é que Paulo ele não tinha uma escatologia realizada, ele não estava interpretando que todo o futuro, todo o milênio já estava completado na igreja. Eu não acredito que Paulo estava fazendo essa leitura. Mas se Paulo não está falando, usando o texto de Ezequiel, que se refere ao reinado de Cristo, se ele não está se referindo a isso, por que então que ele está pegando e está usando exatamente o verso central do texto que diz que Deus habitaria no meio do povo, falando a respeito do futuro de Cristo e Deus reinando em Jerusalém? Por que ele está pegando exatamente isso e falando e usando no texto da igreja de Corinto, falando sobre nós sermos templo de Deus? A minha resposta singela é essa: que por sermos propriedade adquiridas e separadas para sermos morada de Deus pelo Espírito Santo, o desfrutar da presença de Deus, que será nossa maior recompensa eterna, não só ficou disponível, mas está eternamente garantida hoje. Por isso que dá para ele, por isso que ele pega e utiliza exatamente a garantia de que nós temos templo do Espírito Santo e Deus já pode estar com nós aqui hoje. Ele pega o cumprimento que é para ser para o futuro e transporta ele para o presente da igreja e fala: nós somos templo do Espírito Santo, Deus disse que habitaria no nosso meio. Existe outro texto que reforça isso, 1 Coríntios 6, 15 a 20. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente pega contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por um alto preço. Primeiro, esse texto trata, sim, de moralidade sexual dentro da comunidade de Corinto. Ao que parece, segundo alguns comentaristas, os homens da comunidade cristã estavam procurando, sim, irmãos, prostitutas para se unirem a ela. Tá? É isso que o texto está dizendo. Ele não está mascarando, é exatamente isso. Por causa de onde eles vieram,
dos templos pagãos em volta da cidade, das práticas que aquelas pessoas convertidas eles estavam fazendo exatamente isso dentro da igreja. E eles estavam justificando que o fato deles se unirem de forma corpórea a elas não prejudicava o seu espírito. Por causa da herança dualística, helenística, ou seja, o que eu faço no meu corpo não afeta o meu espírito, são coisas diferentes. Por causa disso, desse pensamento, eles estavam usando isso para justificar. É o que alguns comentaristas vão dizer que está por trás dessa treta, desse problema. E aí Paulo usa e responde exatamente isso. O argumento que Paulo está falando aqui tem como base a unidade e a aliança no verso 13. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, diante da realidade que Jesus ressuscitou, e nós vamos ressuscitar com Ele, o corpo tem importância sim, e esse corpo que tem importância, ele pertence a um dono. É esse o argumento de Paulo. E somos dele por quê? Porque se unimos com Ele. A mesma unidade que ele usa lá em Romanos 7 para dizer que Cristo morreu para a lei e ressuscitou, e por causa desse ressuscitar nós ficamos livres da lei, o mesmo se aplica aqui. Nós somos unidos a Ele, e por ser unidos a Ele, o nosso corpo não pertence a nós mesmos. E aí começa a fazer sentido o que ele está falando aqui. O que Paulo está dizendo é que o nosso corpo agora, é que por nosso corpo ser agora do Senhor, não podemos fazer o que bem entender com Ele, como tirar ou tomar os membros ligados a Cristo para unir a uma prostituta. A questão não é, o foco aqui não é a questão somente da prostituta, a questão é que eles estão pegando exatamente aquilo que o corpo deles e unindo a outro. É óbvio que ele não está criticando aqui a questão da unidade sexual, não é isso. A questão toda é que eles pertencem não a eles mesmos, eles pertencem a um dono. E o que eles estão fazendo é profanar o próprio corpo que agora foi usado para ser Espírito Santo. Ou seja, o sentido de apropriação era conhecido por Paulo. O sentido de santidade, de ser santificado e separado para ser de Deus, é usado por Paulo aqui quando ele vai dizer que o corpo é para Cristo. O que ele está querendo dizer é que você, meu irmão, quando você fala, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou cristão, o que você está querendo dizer é que você, todo o seu corpo, a palavra grega aqui é soma, a palavra grega para corpo, ou seja, significa você inteiro, tudo você pertence integralmente a Ele. Por isso que ele vai dizer no verso, vocês não são de vocês mesmos. O que é a igreja? O que é ser cristão? O que é confessar Ele como Senhor? O que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, para Paulo, a presença do Espírito Santo não significa que ele reside em nós como um locatário. O Espírito Santo não reside em você como um locatário. Sabe o que é um locatário? Quem é que já veio de aluguel ou vive? Locatário é você receber a chave e você ter uma leve impressão que você é dono. Mas em algum momento você tem que entregar a chave porque você não é dono de coisa nenhuma. O Espírito Santo ele não reside em nós como alguém que tem a chave dada como um locador. Ele não é alguém que habita em você, que em algum momento ele não é convidado, ou ele não pode estar, ou ele não tem domínio. Entenda, não é assim. Ele não reside em nós como locatário, ele é dono. Entendeu? Ele não é locador. A nossa santificação também é obra do Espírito Santo, no sentido que se tornamos propriedade de Deus. O processo de se tornarmos propriedade exclusiva de Deus é mediado e selada por esse Espírito Santo. É o que Paulo vai dizer. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que vocês não são de si mesmos. Por que vocês não são de si mesmos? Porque vocês foram comprados por um alto preço. O que significa isso? A compra pelo alto preço do sangue de Cristo não nos deu apenas o benefício do Consolador morar no nosso íntimo. O efeito disso ou consequência é que a partir daí não somos mais donos de nada. Entenda isso, quando Ele comprou, Ele tirou o direito de você achar que você teria dono. Queremos cantar liberdade, mas isso não existe. A liberdade que cantamos é liberdade para pertencer a outro Senhor. Vou pregar isso na próxima vez, logo. Deus está me incomodando a respeito disso. Que a gente precisa renovar a nossa identidade, entender quem somos. É a única coisa que vai nos salvar do tempo por vir, entender exatamente que não fomos chamados para uma liberdade sem dono. Fomos chamados para ter liberdade das trevas e servir a um outro Senhor. Com todo o nosso desejo, com toda a nossa força, sem pestanejar, sem olhar para trás. Escravos totalmente.
É que eu acho que ninguém disse isso para você, que ser cristão é ser escravo de Cristo. Só Paulo falou isso diversas vezes nas suas epístolas, a ponto de dizer que tem as marcas como um escravo, como um boi era marcado pelo seu dono, como propriedade, para dizer eu pertenço a ele. De obstinação, eu não vou desviar nem para a esquerda nem para a direita, fazer o que é a vontade dele. Nós precisamos resgatar isso. E por isso que ele termina: portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, pelo fato dele ter comprado a partir do sangue, e a partir do nosso corpo não ser mais de nós mesmos, nós temos uma dívida agora. Nós temos uma função para ele. Nós temos de igreja, temos templo do Espírito Santo, a nossa função é que através desse corpo Cristo seja glorificado. Assim como ele foi glorificado na encarnação, a relação de Cristo com a igreja também é uma relação onde a noiva, o edifício construído, vai glorificar ele da forma como está sendo construído. Todos nós, eu e você. Não somos de nós mesmos, pois o sangue que possibilitou nossa redenção não foi nosso, foi o sangue de Cristo. E com o seu sangue ele nos compra, e quando nos compra, coloca dentro de nós aquele que irá seguradamente nos apresentar a ele imaculados. Vou repetir isso. Não somos de nós mesmos, pois o sangue que possibilitou nossa redenção não foi o nosso. Cristo com seu sangue nos compra, e quando nos compra, coloca dentro de nós aquele que irá seguramente nos apresentar a ele imaculados, santos e puros. E o Espírito Santo dado é sinal de posse. Ou seja, é muito mais do que um mero poder ou força, é a presença viva de Deus ao nosso lado e que nos guarda para que o maligno não nos toque. É por isso que Jesus ele vai dizer isso em João 14:30: eu não vou continuar a falar muito com vocês, pois o príncipe desse mundo está chegando, ele não tem direito e nada sobre mim. Nós podemos pensar, mas Cristo disse isso porque ele era filho de Deus. Cristo disse isso que o diabo não tinha direito algum sobre ele porque é Deus. Então vamos falar dos crentes, dos nascidos de novo. 1 João 5,18: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. O que ele está falando sobre isso? Por trás disso está o que eu estou falando sobre a questão de propriedade e ser dono. Queremos muitas vezes a proteção de Deus como se o Espírito Santo fosse um amuleto, ou nos livrasse de olho gordo, ou então de qualquer praga rogada sobre nós. Nós queremos a proteção dele. Mas a questão é que a proteção se refere à aliança e cuidado com o objeto que pertence somente a ele. A aliança que ele tem é porque de fato nós pertencemos a ele, e como um selo do Espírito Santo, o maligno não pode chegar a encostar o dedo porque pertence a outro. É esse o conceito que ele está falando de antes ser escravos dele e ele ter poder a exercer sobre nós por causa do medo da morte. Hebreus 2 vai dizer. E hoje, pelo fato não de você ter força e afugentar ele, mas pelo fato que foi colocado dentro de você algo que sela e que ele não pode encostar e não tem nenhum direito. É isso que João está dizendo. Ninguém teria direito, nem menos nós, nem mesmo nós, de profanar esse templo. Nem o diabo tem direito de tocar, mas muito menos você de profanar o templo, que é o templo do Espírito Santo. Você pode perguntar, mas eu não participei de nenhuma cerimônia, ninguém me ungiu. Ninguém derrubou óleo sobre mim para eu ter essa seriedade toda. Eu não fui ungido, quem foi o pastor, foi o presbítero lá. Eu não sou esse cara. Não teve nenhuma cerimônia que derrubasse óleo sobre minha cabeça. 2 Coríntios 1:21 diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Paulo vai dizer: ele nos ungiu e nos selou com sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Quem ungiu você? Deus, ao colocar o Espírito Santo dentro de você. E ele colocou isso como um selo. Isso aqui é uma outra metáfora que Paulo vai usar a respeito do Espírito Santo e a relação com o crente. Selo, selou como sua propriedade. O selo se refere a uma estampa impressa em cera ou barro que indica a propriedade. O que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo em nós indica para o mundo das trevas, para quem for, que você pertence a alguém. Como um código, como uma marca. Não uma marca da besta, não um chip, mas uma outra marca.
que reconhece para todos que você pertence. A mesma marca que estava sobre Paulo e não estava sobre os discípulos de Seva, quando eles tentaram expulsar um demônio, e o demônio diz: eu conheço quem é Paulo, eu conheço quem é Cristo, mas vocês eu não conheço nada. Será que ele estava falando porque Paulo era especial e Paulo tinha força? Paulo não tinha nada. Mas Paulo era aquele que Deus disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E por causa disso, por causa dele ser templo do Espírito Santo, ele tinha um selo sobre a vida dele. As pessoas não encostavam nele, não tocavam nele. E o último termo é o penhor. Ele vai falar que ele nos selou. O versículo diz, ali em 2 Coríntios 1:21, ele nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nós como garantia. Esse termo, garantia, ou penhor, ou pagamento inicial, é outra metáfora usada apenas em 2 Coríntios 5:5 ou Efésios 1:14. Significa o pagamento inicial de uma compra, uma garantia da parte de Cristo pela transação que vai ocorrer, como uma garantia que ele pagou, e se ele pagou, ele vai terminar isso. É isso que significa o termo. Então, irmãos, unção significa poder também, mas não antes de significar propriedade. Ele derramou sobre nós o Espírito, selando nossa vida como propriedade dele. E essa é a conclusão que eu encerro por aqui. Se torna algo grandioso e digno de eterno louvor o fato de Deus habitar em carne em Cristo, habitar plenamente em Cristo, repousar naquele judeu permanentemente, onde era um corpo justo e santo. Se torna tão misterioso e tão digno de louvor e adoração o fato de que agora o Espírito Santo não habita em alguém que é totalmente justo e santo como ele foi. O Espírito Santo habitou sobre Cristo, e Cristo não teve nenhum dolo, se achou na boca dele em nenhum momento. Pela sua misericórdia, Deus colocou um Espírito dentro de nós, um ambiente que talvez não seja nada parecido com quem Cristo foi. Por isso que eu falo que com certeza essas revelações vão ser combustível que vão queimar em nós por toda a eternidade para adorar Ele, por agradecer a Ele. Imagina todo o nosso histórico na nossa mente de como vivemos, sabendo que Ele nunca deixou de estar conosco. Lembrado na eternidade, até mesmo o corpo glorificado, que Ele repousa no nosso íntimo. Da mesma forma como repousou em Cristo. Sem imitação. Somos templo do Espírito Santo no sentido coletivo, pois é promessa dele que em nossos ajuntamentos, como congregação, Ele estaria no nosso meio. E assim Ele caminha no meio dos candeeiros, como diz Apocalipse 1, sendo responsável como sacerdote para que não falte fogo no candelabro. Nós somos habitação do Espírito Santo na questão individual, no sentido de propriedade, chamado para sermos santos e irrepreensíveis. Como Paulo disse, nosso corpo é para Cristo. Vamos ficar de pé. Me estendi um pouco, mas vamos. Como eu disse, irmãos, o grande problema é que a gente quer ter todo o benefício de sermos intocáveis pelo maligno, como objeto de pertencimento de Deus, selado pelo Espírito Santo, mas ao mesmo tempo atuamos como Paulo disse, entristecemos o Espírito Santo muitas vezes. Tiago vai dizer que ele fica com ciúmes. Você já ouviu essa expressão em Tiago 4? O termo lá é zelo ou ciúme. Sabe por que ele fica com ciúme? Porque ele não aceita que nós nos entregamos pela metade quando ele, nessa relação, exige que a gente se entregue por inteiro. Entende? O Espírito fica em ciúmes porque quando ele vem habitar dentro de nós e nos transformar como o templo do Espírito Santo, ele espera que nessa relação nós nos entregamos por inteiro. E pelo fato de termos amizade com o mundo e criarmos inimizade com Deus, o termo lá é inimizade, ele fica com ciúmes. Paulo está dizendo exatamente isso para os crentes. O Espírito que Deus fez habitar em vocês geme no interior de vocês com ciúmes. E no contexto, se você vai ler, ele está falando exatamente do que? De nosso meio existir amargura e diversos outros tipos de pecado. Por quê? Porque na verdade o povo, o que o corpo estava fazendo era realmente tendo amizades com outros. Por isso que Tiago vai poder chamar a igreja de adúlteros. Por isso que ele vai poder olhar para eles e falar: se vocês são adúlteros.
Vocês foram chamados para ter o corpo pertencendo totalmente a um. E vocês estão causando inimizade com Deus por se relacionar com outros. Vocês são adúlteros. Eu sei que a palavra é forte. Irmãos, estamos sendo desenvolvidos para manter a presença do Espírito Santo sem entristecê-lo. Efésios 4 diz: não entristeçam o Espírito Santo, que vocês foram selados. Nós estamos sendo preparados para viver na presença dele sem entristecê-lo. Entristecê-lo talvez seja o modus operandi de muita nossa jornada, mas não acredite que isso vai ser o fim. Nós estamos sendo preparados para manifestar, para ser um templo para ele sem entristecê-lo. Tiago 4,8: aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês, ou seja, pelo Espírito Santo na comunidade. Mas depois ele fala: pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E assim como a nossa santificação foi elegida e obtida pelo sacrifício de Cristo, o Espírito Santo tratará de operar através do Evangelho e purificar essa casa que se chama noiva de Cristo, para se apresentar a Ele como santa e imaculada, conforme Efésios 5. Uma casa santa é tão plano eterno como o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A noiva, assim como Cristo foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e através do seu sacrifício ele santificar a noiva, logo a sua noiva também foi desenhada para ser santa antes mesmo do pecado. O que eu quero dizer com tudo isso, pela lógica, é que vamos alcançar a postura, a imaculação de uma noiva santa e preparada para Ele. Quando se encontrarmos vai ser isso. É isso que Apocalipse 19:7 diz. Que nas bodas do Cordeiro, a noiva que foi dada para ela se vestir de roupas de linho puro e finíssimo, que são as obras dos santos, preparou ela para se encontrar com Ele pura e imaculada. Isso vai acontecer. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar essa comunidade na Tua presença. Nós somos agradecidos pelo Teu Espírito Santo, que tem, de uma forma progressiva, aumentado no nosso meio a Sua presença. Talvez o grande erro do passado, Senhor, de muitos avivamentos, foi que nós não tínhamos competência, nós não éramos preparados, nós não tínhamos base, nem familiar e nem de moral, Senhor, para poder sustentar a Tua presença por muito tempo. Eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo, da forma como Ele vai crescendo aqui no nosso meio, em Sua manifestação também, venha a crescer no coração de cada um, promovendo, Senhor, purificação e arrependimento. Nós não queremos, Senhor, entristecer o Teu Espírito Santo no nosso meio, por causa de nossas discussões, por causa de dos nossos ânimos, das nossas mentes divididas. Nós não queremos, Senhor, afastar o Teu Espírito Santo daquilo que Ele está começando a fazer no nosso meio. Prepara-nos, nós, Senhor, esse tempo para sermos pessoas com mãos limpas e coração puro, para que a gente possa se aproximar cada vez mais de Ti. Eu peço que o Senhor dê uma consciência de como cada um aqui, Senhor, possa purificar e santificar o seu corpo, pertencendo a Cristo nesses dias. Eu clamo pelo Teu Espírito Santo sabedoria, para que a gente possa entender as implicações disso, de não sermos possuidores e nem donos do nosso próprio corpo. Eu peço que o Teu Espírito Santo faça isso e revele nos nossos dias. Somos chamados para ser servos totalmente, propriedade Sua, propriedades chamadas de especial e peculiar no mundo afora, Senhor. E só vamos fazer isso na medida que o Espírito Santo vai crescendo dentro de nós e nos tornando totalmente Teus, sem concorrências, sem sermos tidos como adúlteros, sem sermos prostitutos com o nosso corpo a respeito de outros amantes. Queremos ser totalmente Teus, para que o Teu Espírito Santo, para que Cristo, que caminha no meio da igreja, possa achar em nós um candeeiro pegando fogo. Que Ele possa achar em cada um, quando Ele caminhar aqui, Senhor, lamparinas que estão prontas para ser incendiadas. Não deixa, Senhor, que sermos contados com aqueles que irão apostatar nos últimos dias. Eu clamo pelo Teu Espírito Santo, que preserve essa comunidade, preserve a cada um que está aqui. Não deixa, Senhor, que o amor se esfrie.
Não deixa que o fogo cesse. Purifica, Senhor, a nossa mente e o nosso coração nesses dias. Leva, Senhor, a termos corações contritos e quebrantados, porque sabemos que esse é um lugar seguro para que Tu habite. Amém, irmãos.